Pranam, Sadhguru. A fé move montanhas. O que, senhora? A fé move montanhas, como você disse. Não mova esta montanha aqui, ok? Mas a fé também congela a mente. Então, onde nós traçamos a linha? E nós precisamos da fé para tudo. Por favor, cuidem dessa senhora. Eu não quero que ela mova esta montanha aqui para nenhum outro lugar. Sadhguru, eu ficarei aqui com esta montanha. Algumas pessoas que visitam o ashram, eu as encontro às vezes, elas vêm e me dizem que lugar lindo que você criou. Eu digo sempre a elas, eu não fiz as montanhas. Porque o aspecto mais bonito do ashram são as montanhas. Então não as mova, por favor. Moving a mountain is a crime. Mover uma montanha é um crime. De muitas maneiras, a fé tem sido um crime neste planeta. O pior tipo de crime aconteceu em nome da fé. Sim? Mover uma montanha é definitivamente um crime. Você pode se mover para algum lugar. Não mova a montanha. Por isso, a fé pode mover as montanhas, mas congela a mente com certeza. Quando dizemos fé, distorcemos completamente o que é a fé. Tornou-se um sistema de crença. Você acredita em algo e pensa que tem alguma fé. A maneira como a palavra fé está sendo usada hoje é: um certo conjunto de crenças é um tipo de fé, outro conjunto de crenças é outro tipo de fé. Seu comentário está nesse contexto. Se você simplesmente acredita em algo fixo e definitivo, é porque ou você nasceu nessa cultura, ou alguém realmente trabalhou em você, ou alguma outra compulsão fez com que você a adotasse. No momento em que você acredita isso, então sua mente não é mais necessária. A mente é uma ferramenta para exploração, não para tirar conclusões. Infelizmente, a maioria das pessoas está usando a mente para tirar conclusões. Esta mente não é para tirar conclusões, esta é uma ferramenta para exploração, que possibilita que você continue olhando para a vida de forma mais e mais profundas, em formas mais profundas de experiência e conhecimento. Esse é o significado da mente. Se você tivesse apenas que tirar conclusões, você não precisaria de uma estrutura mental tão complexa, você não precisaria dela. Agora, a doença da dúvida e da suspeita, você tenta consertar isso com fé? Não. Você tem apenas que refinar sua lógica. Você tem que refinar a natureza de sua mente, que você precisa entender que existe uma maneira de estar neste mundo sem tomar qualquer posição. É por isso que fazemos as posturas de yoga, você entende? Torcer-se dessa maneira ou daquela forma, para que se entenda que eu não quero tomar nenhuma posição em particular em minha vida, não estou preso a este jeito ou aquele outro, eu quero conhecer a vida em todas as possíveis direções. Todas as possibilidades que essa vida tem, eu desejo conhecer enquanto eu estiver vivo. Então, se isso tiver que acontecer, você precisa de uma mente flexível, de uma mente que não tenha tomado posições, de uma mente que não acredite ou desacredite em algo. Veja, não pense que desacreditar é uma opção. Crença e descrença não são duas coisas diferentes, elas são uma crença positiva ou uma crença negativa, isso é tudo o que elas são, duas maneiras diferentes de acreditar, crença e descrença. Então, não estamos falando de fé versus ateísmo, crença versus descrença. Não. Estamos falando do porquê você não aprende a não tomar posição sobre coisa alguma. Agora, para conduzir uma atividade em particular, tomamos posições. Mas não há necessidade de tomar posições para viver, para estarmos vivos aqui. Se você quer conhecer a vida, você não deve tomar nenhuma posição ou ter nenhuma opinião sobre coisa alguma. No momento em que você forma uma opinião, isso significa que você não está aberto para mais nada, não é? Seja sobre uma pessoa, ou sobre si mesmo, ou sobre a vida ao seu redor. Não forme nenhum tipo de opinião ou conclusão. Conclusão significa morte. Sim. Vida significa a ausência de conclusões, você está olhando, em vez de aguçar sua visão,
Você está tirando uma conclusão porque a conclusão traz uma certa certeza, traz uma certa confiança. No momento em que você acredita em algo, você está confiante. Confiança sem clareza é um desastre. É melhor ver claramente do que simplesmente acreditar em algo. Se você acredita em algo, isso lhe dá confiança e às vezes isso infelizmente funciona. Nós temos falado disso durante todo esse tempo, até mesmo se você quiser atravessar uma rua, o que você precisa é de clareza de visão, não de confiança. Confiança pode matar. Se não há muito tráfego, funciona. Esse é todo o problema. Sim, não há muito tráfego e ele não está rápido. Então funciona. E agora você acha que funciona? Você usa isso em todos os lugares e será atropelado? Então você não precisa de confiança. Se você simplesmente desistir de sua necessidade de confiança, você ficará bem estando aqui sem saber de nada. Na verdade, você não sabe nada. Por favor, olhe para isso. Você realmente não sabe de nada sobre a natureza desta existência, não é? Sim ou não? Você não sabe quando todo esse sistema solar irá desmoronar. Talvez seja amanhã de manhã, você sabe? Você sabe se ele vai desmoronar amanhã de manhã ou não? Você sabe? Você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe quando isso vai acontecer, mas tudo bem. Mas, se você é esse tipo de mente que está procurando por fé, você sabe de tudo, não apenas daqui, também sobre além da morte, para onde você irá, que tipo de acomodação você vai ter lá. Você sabe das coisas. This kind of knowing is what needs to go. Esse tipo de conhecimento é o que precisa acabar. A ignorância, que pode ser conscientemente reconhecida por você mesmo de que eu sou ignorante, leva você a um estado muito mais poderoso e profundo do que um conhecimento que foi concluído por você. Você tira conclusões sobre tudo e sobre todos. Apenas tente este simples sadhana em sua vida, todos vocês. Seja qual for a conclusão que você tenha tirado sobre si mesmo, sobre as pessoas ao seu redor, sobre as situações ao seu redor, apenas desista delas esta noite. Amanhã de manhã apenas acorde e olhe para tudo com frescor. Basta fazer isso todos os dias, pelo menos veja se você pode manter isso durante a primeira hora do dia depois de acordar. Você vai ver, vai dar muito trabalho. Entende? Vai dar muito trabalho, nas 24 horas do dia, olhar para tudo com frescor. Se você está olhando para tudo com frescor, você não perderá uma única possibilidade. Tudo está vivo para você. Onde as pessoas não veem nada, você verá todo tipo de coisa. Onde as pessoas veem problemas, você verá possibilidades na vida. Mas no momento em que você conclui, se você tira conclusões e as concretiza, e consegue que elas sejam endossadas pelos céus, então você chama isso de fé. A ignorância endossada por uma grande autoridade não se tornará verdade. Esse é o maior problema. As pessoas acham que a autoridade é a verdade. Não, a verdade é a única autoridade na criação, nesta existência. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, apenas pelo seu jeito de ser, elas mudarão a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou morando no ashram há cerca de 2 meses. Uau! Esse lugar é tão propício para o sadhana. Eu tenho medo de que se algum dia tiver que sair daqui ou voltar para minha casa para rever minha família, eu não consigo me ajustar. Será que quando uma pessoa vive no ashram, ela se torna inadequada para viver em qualquer outro lugar? Por que você não vê dessa forma ao viver em sua casa, no lugar que você chama de lar? Você se torna inadequado para viver no ashram? Mas eu consegui por 2 meses. Então, é assim.
Você vê coqueiros. Você não vê muitos aqui, mas se você for aqui ao lado, nossos coqueiros estão se saindo bem, produzindo bem, melhor do que... Na realidade, nossa organização de produtores agrícolas, que é composta principalmente por produtores de coco e de nozes de areca, se tornou uma das 5 principais organizações de produtos agrícolas do país. Então isso significa que estão produzindo muito bem. Os cocos e as nozes de areca estão produzindo muito bem. Então vamos fazer uma coisa, pegue os mesmos coqueiros e leve-os para o topo da montanha, isso é muito bom. Será bom ter coqueiros lá em cima. Quando nós subirmos e estivermos com muita sede, ter um coco verde lá em cima será fantástico. Mas se você colocar os coqueiros lá em cima, todos eles vão murchar e morrer. Porque diferentes tipos de vida precisam de diferentes tipos de ambiente. Diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Para um ser humano florescer como ser humano, se você quer florescer como engenheiro, talvez, eu não deveria dizer isso, mas talvez, porque não estamos construindo tanto quanto deveríamos, então talvez este não seja o lugar mais propício. Se você quer crescer como médico, talvez este não seja o lugar propício, não há pessoas doentes o suficiente. Se você quer ser advogado, se você quer crescer como advogado, este não é um bom lugar, porque não há disputas o suficiente. Então você não pode crescer como advogado. Mas, se você está vendo como este ser deve crescer, ele precisa de uma certa atmosfera. O ashram é projetado para isso, não para você crescer como outra coisa. Talvez uma cidade, ou uma área industrial, ou um tribunal de justiça sejam melhor para esses outros tipos de crescimento. Mas se você quer crescer como ser, toda a atmosfera foi criada para isso. Mas se você quer crescer como o ego, este é um lugar muito ruim para viver. Um lugar muito ruim. Não é bom. Você murchará mais rápido do que um coqueiro na montanha. Então, diferentes espaços são criados por diferentes motivos. Primeiro você deve decidir qual é o propósito e a direção da sua vida. Depois disso, onde ficar virá naturalmente. Aonde ficar? Você quer ser engenheiro industrial, mas você vai para a praia, não é bom. Não há nada para fazer lá, a praia é para pessoas que estão de folga, de férias, apenas sentadas lá curtindo o mar e a areia e tudo mais. Aquele não é um lugar para se construir uma indústria. Então, para isso, você tem que estar num outro tipo de lugar. Mas você quer crescer como ser. Você não está interessado em se tornar, em crescer numa profissão, mas você quer crescer como ser. Então este é o lugar, é para isso que este lugar foi criado. Eu gostaria que houvesse milhares de lugares como este por todo o país e pelo mundo, mas infelizmente não é assim. Porque nos últimos séculos, todo esse sistema foi desorganizado de muitas maneiras diferentes. Se você não sabe disso, se eu mencionar o nome Krishna, as pessoas vão pensar em manteiga, flauta e garotas. Mas Krishna criou mais de 1000 ashrams espirituais durante sua vida nas planícies do norte. Bem, ninguém fala disso, porque falam de acordo com seus interesses. Toda essa infraestrutura foi arrasada
por causa de uma série de invasões que esta Terra continuamente enfrentou, por pessoas descontroladas e muito cruéis, que destroem tudo o que não é igual a elas. Se você não é igual a elas, você está morto. Essa é a política delas. Levamos um grande golpe, mas é hora de reconstruir. Como eu disse, até 2025 teremos uma infraestrutura aqui para 10.000 pessoas praticarem sadhana por 7 meses ao ano. A ideia é construir uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial, espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7,3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque como uma geração de pessoas temos essa possibilidade de que, da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair, porque um pequeno dispositivo fará o que 1 milhão deles não pode fazer. Então esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha! De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula, em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar, eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido, porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias, você está se tornando um ser. Então esta atmosfera foi criada para isso. Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar. Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho, porque algo feito pela metade pode dar problema, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso, porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão.
Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana, porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho. Então você verá, onde quer que vá, você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamurosos em Mumbai. Então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadhguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos? Ou o que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim, que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise, ele vai, puf, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então, ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que, se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse... Você disse algo. Então, durante o jogo, quando tem algum momento crítico, eu costumo ficar muito tenso. Então, estávamos falando que a responsabilidade é ilimitada. Se estou consciente, talvez eu possa evitar isso. Mas se não estou, às vezes fica indo e vindo. Mas se não estou consciente, se fico tenso, existe alguma maneira de sair disso imediatamente? See, what is tension? Let's Veja, o que é tensão? Vamos entender isso. Você pode chamar de tensão, você pode chamar de estresse, você pode chamar de depressão, você pode chamar de transtorno bipolar, você pode chamar de tristeza, ou você pode chamar de loucura. Tensão ou estresse significam, na verdade, uma quantidade limitada de loucura. É uma pequena variação, quero dizer, é uma pequena amostra que você está tendo da loucura, não é? Essencialmente, seus pensamentos estão bombardeando-o num ritmo com o qual você não consegue lidar. Suponha que você pense, estou representando a Índia. É muita tensão, a expectativa de 1,4 bilhão de pessoas na sua cabeça irá matá-lo, ok? A expectativa dos seus pais irá matá-lo. Não se preocupe com essas coisas. Você só precisa fazer esta única jogada bem feita, não é? A tensão está vindo porque estou vencendo, estou perdendo, receberei o troféu, não receberei, receberei isso. O que acontecerá comigo quando eu voltar? Com tudo isso, você será menos do que é. Esse é o único crime que você pode cometer quando estiver jogando, ser menos do que você é. Se alguém for melhor do que somos, ele vencerá o que fazer? Olá? Está tudo bem. Alguém é melhor do que somos, ele vencerá. O que podemos fazer em relação a isso? Mas sermos menos do que somos, isso é um crime. Esse crime, se você não o cometer, o resto está ok. Sei que há um treinamento feito no mundo inteiro. Como esse Prajnananda quer vencer todos os jogos de xadrez do mundo? Não faça isso. Não tente vencer todos os jogos no mundo. Esta única jogada, você deve fazê-la bem, isso é tudo. Olá? Como você pode vencer todos os jogos no mundo? Somente nos seus sonhos você pode fazer isso? Olá? Na realidade, você só pode fazer uma jogada de cada vez, não é? Eles nem mesmo permitem duas de uma vez, não é? Só uma.
Então você só tem que fazer uma única jogada inteligente. Você não tem que fazer a próxima e a próxima. Bem, você tenta prever onde, o que ele irá fazer, certo? O que ele irá fazer você pode prever até certo ponto, mas você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Você pode estar esperando que ele faça uma jogada muito inteligente, pode ser que você faça uma jogada idiota. Mas se estiver pensando que ele é muito inteligente, que você tem de ser mais inteligente do que ele, você deixará passar a jogada idiota e esse será o maior erro, não é mesmo? Então, para isso, o que você precisa fazer é estar consciente. Estar consciente significa... Quanto mais... Veja, essa é a natureza da mente. A razão pela qual a mente das pessoas está acelerada à frente delas é tipo... A razão pela qual uma pessoa corre para o banheiro a cada 5 minutos é porque ela comeu algo estragado. Sim ou não? Então, se você comeu algo estragado, uma maneira de parar isso é tomar um comprimido, fazer isso, fazer aquilo e vai parar. Essa é uma maneira, se for uma emergência. Mas a coisa mais significativa a se fazer é, pare de comer aquela comida estragada que faz mal a você. Então, o mesmo serve para a sua mente. A comida estragada que você pode comer é você se identificar com aquilo que não é. Quando digo isso, nós passamos pelo programa Engenharia Interior, o corpo, a mente e tudo, nós acumulamos, não é? Você é jogador de xadrez, você acumulou isso durante um período de tempo, você nasceu jogador de xadrez? Não. Então apenas sente-se aqui como uma vida e olhe para isso da melhor maneira possível. E o que percebemos, percebemos. O que não percebemos, não percebemos, não é? Mas nossa habilidade de perceber alguma coisa é imensamente reduzida no momento em que temos um nível desnecessário de processo de pensamento. Então, você lida apenas com uma jogada de cada vez. Quando você pratica todas as jogadas, seja como for. Mas quando estiver jogando apenas uma jogada, esta jogada, se você a fizer bem, e esperar para ver o que a outra pessoa fará, isso é tudo, não é? E quando a outra pessoa o fizer, não tenha nenhuma conclusão de que ele é um grande jogador, nem mesmo olhe na cara deles. Esse é um grande jogador, esse é um idiota, esse é isso, esse é aquilo. Não faça nada disso. Apenas olhe para este, onde ele está posicionando. É tudo o que importa, não é? Então, estou dizendo que sua presença mental no jogo é mais importante do que qualquer plano que você tenha traçado. Todos esses planos e coisas são para flexibilizar sua mente, de modo que você esteja familiarizado com tudo. Você está familiarizado com todas as coisas que podem acontecer no tabuleiro antes de ir para lá? De quantas milhões de maneiras eles podem fazer? Na medida do possível, você está tentando descobrir isso antes do jogo. Mas quando você se senta para o jogo, é apenas uma de cada vez, não é? Porque se você não conhece o jogo e você se senta lá, é claro que o jogo é diferente. Você conhece o jogo. Agora, tudo o que você tem que fazer é ficar alerta para o que está acontecendo. Para isso, você não precisa de nenhum grande plano. Bom, talvez você tenha descoberto qual é a tendência natural dele, como ele joga a outra pessoa, e assim o que você deveria fazer, mas esteja consciente disso, não dê muita importância a isso, porque ele pode surpreendê-lo. Ele pode surpreendê-lo com uma jogada brilhante, ou pode surpreendê-lo com uma jogada estúpida. As duas coisas acontecem, não é? Uma jogada brilhante, se ele a fizer, como contra-atacar? Deveríamos ter pensado nisso. Mas se ele fizer uma jogada estúpida, se você deixar passar, isso significa que vocês serão dois idiotas, não é? Olá? Porque você está sempre esperando que aquela jogada estúpida venha. Então, não pense em todas essas coisas, você apenas presta atenção, isso é tudo. A atenção humana é de extrema importância. Não o pensamento humano, a atenção humana. Você quer bater na bola? Você quer fazer essa jogada? Sua atenção, ou quão aguçada ela é, isso é tudo o que importa, não é? Os pensamentos e grandes desejos que você tem não importarão, então nunca tente ser um campeão, estou dizendo. Apenas seja um grande jogador de xadrez, os outros dirão que você é um campeão. Isso é maravilhoso. Se os outros dizem que você é um campeão, isso é algo maravilhoso, gostaríamos de ver isso. Mas se você pensar, eu sou um campeão, isso é uma coisa idiota. Não é? Vamos fazer assim. Então, Sadhguruji, também temos algumas perguntas feitas online que chegaram para nós. Então, temos uma pergunta de Erin Hestrong. Apenas para dar um pouco de contexto, nós vimos o vídeo. Sadhguruji correndo nos Himalaias, jogando bola, jogando cricket. Portanto, nesse contexto, como você se mantém ativo o tempo todo? Ativo o tempo inteiro? Você não deve estar ativo todo o tempo. Se a vida requisitar,
As pessoas me perguntam, Sadhguru, como você é ativo desse jeito? Porque geralmente meu horário de trabalho é algo em torno de 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias sem parar. Por muitos anos vem sendo assim. Por quê? Por quê? Ei, eu estou reclamando e o sujeito está aplaudindo. Então as pessoas seguem perguntando como você se mantém assim, como você faz isso. Veja, essencialmente eu sou preguiçoso. É apenas que a situação do mundo requer ação. Se dependesse de mim, eu fecharia meus olhos e ficaria sentado. Sou feito dessa natureza, se eu fechar meus olhos, posso me sentar assim até cair morto. Sério? Eu não tenho necessidade de ação, não estou tentando me manter ocupado. Há muito a ser feito, então você precisa fazê-lo. As pessoas me perguntam, Sadhguru, qual é seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu digo, meu sonho é o dia em que ficarei desempregado. Esse será um grande dia, pois quando eu estiver desempregado, isso significa que todo mundo estará se sentindo fantástico. O que mais você quer? Sonho concretizado? Então, a ação não é algo que você decide. Você apenas decide sua intenção. A ação é o mundo quem decide o quanto precisa. Eu estou, vocês sabem, nesses fóruns econômicos e tal, estou no Fórum Mundial de Economia. Um cara de uma das escolas de negócios, da Escola de Negócios de Harvard, esse professor vem, você é aquele incrível plantador de árvores? Eu respondi, não sou plantador de árvores. Ele disse, não, você plantou aquelas milhões de árvores? Sim, eu plantei, mas não sou plantador de árvores. Ele me perguntou, então o que você faz? Eu respondi, eu faço as pessoas florescerem. Não planto árvores, mas estou plantando árvores, pois está faltando a droga das árvores onde elas deveriam existir. Onde elas deveriam estar, elas não estão. É assim, 2 homens estavam trabalhando na rua. Um deles está cavando buracos, atrás dele outro homem vem e fecha e assim vai. Pessoas passam dirigindo e veem essa atividade ridícula. Um homem cavando o buraco, outro homem tapando o buraco. Então elas param e dizem, ei, o que estão fazendo aí? Por que estão trabalhando assim? Um cava, o outro fecha? E os homens dizem, não, o cara que fica entre nós está de licença. Ele é quem planta as árvores. Ele não está, estamos fazendo a nossa parte. Então várias pessoas estão fazendo trabalhos desse jeito. Estou fazendo o meu trabalho. Você não tem trabalho neste planeta. Se o planeta precisar de trabalho, se o mundo precisar de trabalho, nós o faremos. Do contrário, por que eu deveria pensar que esse é meu trabalho? Sadhguru, qual é a sua missão? Eu respondo, não tenho missão, só estou brincando um pouco por aí. Porque você não tem que ter a sua própria missão. A vida tem sua própria missão? De certa forma, se você puder assisti-la e servi-la, é isso que é? Por que você tem que ter sua própria missão? Você é algum tipo de tirano? Todos os missionários são tiranos de certa forma, mesmo sem saber? Sim, aqueles que pensam que têm uma missão. Não há missão, o que for necessário você faz. Especialmente quando você estuda numa escola de negócios e consegue uma certa competência para gerenciar as coisas ou criar coisas. Você deve criar o que é necessário. Não criar alguma baboseira e empurrar para as pessoas? Sim? Sim ou não? Você deve ver como fazer a vida melhor, como resolver situações que são problemáticas para muitas pessoas. Você deve procurar soluções e soluções para situações existentes, mas claro, existem especialistas que estão criando novos problemas. Então você nunca ficará sem problemas, acredite em mim. Você deve apenas criar soluções, não entrar no modo missão. Isso é para Mussolini. Que tipo de caráter eu preciso construir? Eu tenho que fazer uma pequena confissão, posso? Então, quando você diz caráter, você está falando sobre quais são as qualidades que deveriam me guiar. Se você é um ser humano alegre e sensível, você fará o que é melhor. Basta cuidar desta única coisa. Namaskaram, Sadhguru. Antes de tudo, muito obrigado por essa oportunidade. Tem sido uma experiência incrível os últimos 2 dias. Minha pergunta é sobre caráter. O caráter de quem? Meu próprio caráter. Meu próprio caráter. Então você é um personagem, não é?
Ser um personagem é um pouco melhor do que ser uma criatura. Com certeza. Então, eu venho de uma família humilde. Meu pai foi caminhoneiro, nascido e criado nas favelas. Ei, caminhoneiros não são humildes, hã? O que ele está dizendo? Que tipo de caráter eu preciso construir em termos do meu próprio aprimoramento, holisticamente, de modo que eu possa servir as pessoas que também me servem e que também me faça feliz? Por favor. Eu tenho que fazer uma pequena confissão, posso? Quando eu estava no ensino médio, talvez tivesse 12, 13, por 1 ano e meio, 2 anos, eu pensava seriamente em me tornar um motorista de caminhão. Não porque me faria humilde, porque era a coisa mais poderosa a se fazer. Porque eu era louco por motores e aquele é o maior motor circulando por aí. Então, está tudo bem. Bem, veja, na superfície, se olharmos para nós mesmos, este aqui gosta de uma coisa, aquele gosta de outra coisa. Não existe duas pessoas que gostem exatamente das mesmas coisas. Como você chegou a isso? Por que é que este gosta disso e aquele gosta daquilo? Exposição, cultivo, não é? Quem o está cultivando? Quem o está moldando assim? A maior parte da moldagem é inconsciente. Os pais tentaram desesperadamente, mas você sabe, a influência deles sobre vocês está diminuindo. Está diminuindo. Houve um tempo em que a avó era a maior influência, agora quem diabos vai dar ouvidos à avó? Eles consultarão a senhorita do Google. Então, uma grande diminuição da influência dos pais ocorreu nos últimos 20 ou 25 anos. Então, quando isso ocorre, ou seja, as pessoas que mais se preocupavam com alguém, certos ou errados, mas elas se preocupavam. Estar fora da influência delas e ser influenciado por outra pessoa que você não conhece, seja na rua, ou online, ou na escola, ou em outro lugar onde as crianças vão, ou as pessoas estão crescendo. Há um grande fluxo na sociedade. Se nós não tratarmos desse fluxo cuidadosamente e responsavelmente, isso poderá se tornar um desastre, sabe? Porque pessoas que não se importam de verdade com você estão tentando moldá-lo. Pessoas que se importam com você, elas definitivamente se importam com você, mas elas têm uma perspectiva sobre a vida? Não necessariamente. A questão é, o que vem até você é, em grande parte, uma consequência dos tempos em que vivemos. O que fazemos disso é 100% nosso. Então, o que fazemos disso é o que você está querendo dizer com a palavra caráter. Não é uma palavra muito positiva, você é um personagem, essa não é uma palavra positiva, ok? Então, quando você diz caráter, você está falando sobre quais são as qualidades que deveriam me guiar. Se houvesse uma escolha entre sentar aqui transbordando êxtase a cada momento da sua vida, ou tendo, como as pessoas dizem, altos e baixos, é bom, sabe? Porque isso é tudo o que elas têm. Ou outras pessoas até mesmo dizem, só quando você está realmente depressivo e realmente oprimido, é que a sua inteligência explode, e quantas coisas tremendas as pessoas já fizeram, veja? As pessoas fizeram grandes coisas quando estavam presas e foram espancadas e torturadas. Existem pessoas que argumentam assim também. Não importa quem diga o quê. Qual é a sua escolha natural? O mais alto nível de agradabilidade ou desagradabilidade? Agradabilidade, sim ou não? Existem 4 aspectos seus. Você tem um corpo, você tem uma mente, você tem emoções, você tem suas energias. Todas essas 4 devem ser agradáveis. Se o seu corpo se torna agradável, chamamos isso de saúde. Se o seu corpo se torna muito agradável, chamamos isso de prazer.
Se a sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Se ela se torna muito agradável, chamamos isso de alegria. Se as emoções se tornam prazerosas, chamamos isso de amor. Se elas se tornam muito prazerosas, chamamos de compaixão. Se as energias se tornam muito agradáveis, chamamos isso de bem-aventurança. Se elas se tornam muito prazerosas, chamamos isso de êxtase. Se os arredores se tornam agradáveis, como deveríamos chamar isso? Sucesso ou Isha Yoga Center? Não. Eu estou lhe contando isso porque, para criar um ambiente agradável, é necessário muito trabalho. Uma quantidade enorme de gerenciamento, constantemente, fazendo algo a respeito. Então, criar agradabilidade ao seu redor está sujeito a várias pessoas, várias coisas. Agora mesmo nós estamos sentados aqui, se um de vocês começar a surtar, pode criar uma atmosfera desagradável, certo? Mas a agradabilidade do corpo, da mente, das emoções e da energia é 100% com você, não é? Você não tenta construir um personagem, entende? Porque você se tornará um personagem. Se você tiver um caráter muito forte, você se tornará uma caricatura. Veja, quero que olhe para isso. Alguém, quando você era criança, alguém perto de você tinha um caráter muito forte. Você olha para ele e pensa que ele é uma caricatura, não é? Ou uma criatura? Estão em uma ordem diferente de desenvolvimento? Sim ou não? Uma pessoa mostra um caráter tão forte, ninguém consegue suportar aquela insensatez. Portanto, não se torne um personagem. Se você é um ser humano, alegre e sensível, você fará o que for melhor. O que você fará? Bem, nós não somos do mesmo jeito. A nossa competência e as nossas capacidades são diferentes. Agiremos de acordo com isso. Talvez você não possa fazer o que o outro pode fazer, não importa. Você fará o seu melhor, porque, quando você está alegre por sua própria natureza, você não é um impedimento na sua própria vida. Você não é o problema na sua vida, você nunca é o problema. Desta única coisa você deve ter certeza, na sua vida você não é o problema. Existem outros problemas, milhares. Se você tiver 1000 problemas por dia, isso significa que você está fazendo muitas coisas, isso é bom, mas eu não sou o problema. A partir do momento em que você se torna estressado, a partir do momento em que você se torna tenso, em que você se torna infeliz, em que você se torna bravo, você se torna o problema, não é? Basta cuidar desta única coisa, você não precisa de um caráter. Você pode simplesmente ser como a vida. Você é vida, não é? Então não se torne um personagem, apenas vida. Vida significa, a vida é a diretora de todos os personagens. Porque existe vida, o corpo evoluiu assim. Você não nasceu assim, não é? Por haver vida pulsando aqui. Você é Punjabi? Estou só tentando adivinhar a comida. Veja, um dokla, de acordo com indianos do sul, é um idli de mau gosto. Mas você não se parece com um dokla. Você come um dokla e ele se torna você. Então por que isso? Porque a vida está pulsando, não é? Independente do que você coloque nela, ela se torna assim. Há algumas diretrizes da genética e da evolução e de outras coisas, mas o resto está sendo feito pela inteligência que você chama de vida. Portanto, manter isso em pleno vigor é a coisa mais importante que você precisa fazer. Não construa personagens, se a vida está totalmente ativa. Veja, se seu corpo está totalmente ativo, ele se comportará de uma maneira. Se somente o seu intelecto estiver totalmente ativo, você se comportará de outra maneira. Somente as suas emoções estão ativas, você se comportará de outra maneira. Mas se a vida está totalmente ativa, ela não fará nada negativo à vida, não é? Você precisa de uma garantia melhor do que a vida? Eu pergunto. A vida é a única garantia que você tem, não é? Então, essa é a coisa mais importante. Esse é um erro muito sério que grande porcentagem da humanidade tem feito, que é pensar que temos que criar alguma coisa. Não, já está aí, nós
Veja, uma mangueira não está tentando produzir cocos. A sua única aspiração é se tornar uma mangueira plena. E com isso, externamente, há muitos impedimentos, talvez não haja água, talvez haja uma vaca faminta, talvez alguma outra coisa, e outra coisa, todas essas coisas. Mas a sua única aspiração é se tornar uma mangueira plena. Isso é tudo. A sua aspiração é se tornar uma vida plena, totalmente ativa. Todas essas vidas encontrarão expressão da mesma maneira? Nunca. Cada uma encontrará o seu próprio caminho, mas desde que não sejam uma vida constipada, elas são uma vida totalmente ativa, está bem. Porque se você cria o seu caráter de uma certa maneira, você também vai pensar como o caráter dela deveria ser. Sim ou não? Inevitável, não é? Veja, eu crio a mim mesmo e digo, este é o meu caráter. Agora, qual é o caráter dela? Ela tem que se encaixar no meu modelo de caráter, do contrário, ela não será aprovada. Não faça isso consigo ou com ninguém. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Atuam neste planeta? Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando, e como ele está girando ao redor do Sol, e como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso.
Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema. Então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema. Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente. Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar. Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos.
É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é o momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens, seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que isso é... Essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos... Eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares.
Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade, mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer. Não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem a roda traseira estava derrapando um pouco porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo.
Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.